Olá, muito boa noite. Nossa live de quarta-feira à noite, né? 8h16. E o tema hoje é como desenvolver o potencial das pessoas na prática. Nós temos sempre essa vertente de explicar de uma maneira simples os assuntos da liderança, né? Por isso que a gente sempre fala que passamos o conteúdo na prática, para você já pôr em prática, ok? Muito boa noite para quem está chegando. Vamos aguardar aí um ou 2 minutos, né, pelo menos, para as pessoas poderem entrar. Lembrando que clicar no coraçãozinho nos ajuda, né? O Instagram entende e entrega melhor esse conteúdo. E no aviãozinho você manda para alguém que você acha importante participar ou conhecer esse conteúdo que a gente vai falar hoje. Repetindo, o tema hoje, como desenvolver o potencial das pessoas. E eu estou aqui com o meu roteiro, né? Sempre estou aqui com o notebook na frente. Preparei o conteúdo para passar para vocês. Até porque é uma questão de respeito vocês receberem um conteúdo preparado, né? Boa noite, Simone. Boa noite, Kênia. André. Dani. Muito boa noite. Só mais alguns instantes, gente. Esperar para mais pessoas entrarem para participar com a gente hoje, né? Acho que esse é um assunto que vocês vão gostar. E lembrando que depois essa live fica gravada, né? Lucas entrou aqui também, boa noite. Mas repetindo, essa live fica gravada durante algum tempo. O pessoal da produção aí deixa essa live gravada para vocês poderem rever ou indicar para alguém assistir caso você ache que o conteúdo é importante ou se perdeu uma parte do conteúdo, não é? Então, muito boa noite para vocês. Só repetindo então, o tema hoje, como desenvolver o potencial das pessoas. Então vamos lá. Vamos começar a falar. Eu e essa tosse aqui, sempre, né? Começo a falar e vem aí a tosse. Por isso que tem a aguinha aqui do lado. E ó, lembrando, viu, Camargo, Lucas, lá que eu recebi da CIPA, lá da Embel, lá do treinamento que nós demos. Que eles nos deram aqui alguns brindes em agradecimento. Mas então, gente, o que é potencial, né? E dessa vez eu busquei no dicionário e busquei algumas definições de potencial. E aí sempre vem assim, referente à potência. Aí você vai lá, potência, que diz respeito ao potencial. Fica um empurra. E eu consegui algumas definições, mas elas estavam muito teóricas. Então eu traduzi e vou dizer para vocês o que é potencial, já que a gente vai falar de como desenvolver o potencial das pessoas. O que é potencial? Que pode ser, mas ainda não é. Olha interessante. Olha a definição que eu arrumei para vocês de potencial. Algo ou alguém que pode ser, mas ainda não é. Entendeu? Então você diz assim, a pessoa tem potencial para isso. Então, ela ainda não é. Ela tem o potencial, mas ela ainda não é. Tem potencial para ser cantor, mas ainda não é. Tem potencial para ser um grande empresário, mas ainda não é. Tem potencial para ser uma artesã, tem potencial para ser uma médica, está estudando para isso, mas ainda não é. Então, potencial, eu achei essa definição mais interessante. Que pode ser, mas ainda não é. E eu gosto muito do conceito de semente. Eu tenho alguns vídeos aqui no Instagram que eu falo de semente. Eu gosto muito desse conceito de semente. A semente, se você olhar para ela, você vê aquela coisinha pequenininha, né? Mas dentro dela tem um potencial de árvore, tem um potencial de planta. Tá tudo ali dentro dela. Às vezes você olha uma semente ali, ela é insignificante, né? Então você tem sementes pequenas, você tem sementes grandes. Por exemplo, se você olha para uma semente de abacate, ela é uma semente grande,
né? Mas também olha o tamanho do abacateiro. O abacateiro é uma das árvores enormes, uma das maiores árvores frutíferas que tem é o abacateiro. Então sai daquela semente. Por outro lado, você olha a semente pequena, por exemplo, semente de limão, de laranja. E a laranjeira também é uma fruta média. Kátia, muito boa noite, muito obrigado. Então eu gosto dessa analogia com semente, né? A semente é algo que tem o potencial de virar uma planta, de virar uma árvore. Então você tem lá uma semente de girassol e vira essa planta maravilhosa, essa flor maravilhosa. E eu agora até me enrolei agora, nem sei se girassol é flor. Depois alguém ajuda aí para... Eu não tenho certeza se girassol é flor. É que nem aquela dúvida, né, de tomate, se é legume ou se é fruta, né? Pois bem. Mas vamos lá. A Kátia lembrou do Kátia Abacate. Eu tinha uma amiga na infância que eu brincava com esse bullying também de Kátia Abacate. Oi, produção, como é que é? Girassol, a produção está dizendo aqui que é uma planta, não é uma flor. Mas então, as sementes, imagine que você é como se fosse uma semente quando você nasce, né? E a gente na família, inclusive, a gente está muito feliz porque acabou de nascer gêmeos na família. São minhas sobrinhas netas. E aí você olha as fotos, que por enquanto só em foto, né? Com essa coisa de pandemia, vai demorar para a gente poder chegar perto, ver, pegar no colo. A gente tem visto só as fotos. Gente, nasceu essa semana, né? Então, você olha aquelas fotos e fala assim, nossa, isso aqui vai virar uma pessoa incrível, né? Não só vai se desenvolver em tamanho, mas vai se desenvolver em personalidade. Então as pessoas, eu gosto dessa comparação com a semente. Se você pegar a semente, se você cuidar dela, plantar num terreno fértil, né? Um terreno adubado, você cuidar ali, proteger das ervas daninhas, proteger das intempéries do clima, do tempo, regar, cuidar, até conversar ali com a plantinha, ela vai crescer e vai ser uma planta enorme, uma árvore enorme, não é? Com o potencial de gerar frutos. Assim são as pessoas. Se você pegar essa pessoinha que acabou de nascer e colocar num ambiente fértil e cuidar e regar e alimentar e dar amor e educação, conhecimento, né? Sempre conhecimento, vai virar uma pessoa incrível. Os membros da equipe que você trabalha são assim. Se você pegar um membro da sua equipe e plantar ele num ambiente motivador, num ambiente fértil, abastecer de tudo que ele precisa, que ele seja nutrido de ensinamentos, de procedimentos, de ferramentas de trabalho, ele vai se desenvolver, ele vai dar frutos. Por isso que eu acho bem legal essa analogia com semente. E quando a gente fala de pessoas, o que nós queremos que essas pessoas se desenvolvam, né? Veja, essa preocupação com o desenvolvimento humano é muito antiga. Eu estudei alguma coisa de filosofia antiga, mais especificamente filosofia grega. Eu gosto da tríade Sócrates, Platão e Aristóteles, que são a tríade dos três maiores filósofos que nós já tivemos aqui nesse planeta, né? Sócrates é tão importante para a filosofia quanto Jesus é importante para os cristãos. Da mesma forma que Jesus dividiu o tempo, a gente não divide o nosso tempo, o nosso calendário, a gente não tem os anos que são antes de Cristo e depois de Cristo, né? Você tem antes de Cristo e depois de Cristo, não é isso? Ó, tá entrando aqui o Hannah Horta, gente, é o neto, e acabei de falar que ele acabou de botar 2 sementinhas, né? Engenheiro Nelson, parabéns, acabei de falar que você colocou 2 sementinhas no mundo.
e estou falando que dentro delas tem um potencial incrível, que você e a Tamires com certeza vão colocar num ambiente fértil, vão nutrir de conhecimento, de amor e vão virar aí seres humanos incríveis. Mas então nesse momento eu estou falando de Sócrates. Como Jesus dividiu o tempo, né? A nossa linha do tempo, calendário, você tem antes de Cristo, depois de Cristo. Nós estamos no ano 2021 depois de Cristo, né? Sócrates dividiu a filosofia entre período pré-socrático e pós-socrático, de tão importante que ele era. Então, você tem os filósofos antes de Sócrates, que têm suas importâncias. Gente muito importante, gente como Parmênides, né? Parmênides inventou a dízima periódica. Inventou não, descobriu. Quebrou a regra da matemática, né? Que é uma ciência exata. Se você pegar o 10 e dividir por 3, ele dá 3,333. Quantos 3 depois da vírgula? É infinito, né? Então veja que não é exato. Os matemáticos odeiam Parmênides, porque ele quebrou essa regra da ciência exata. Você tem Heráclito. Heráclito, também um filósofo antes de Sócrates, no período pré-socrático. Heráclito, o principal conceito que Heráclito deixou é que tudo muda. Nada é imutável, tudo muda. E o grande exemplo de Heráclito é que você não consegue nadar 2 vezes no mesmo rio, né? Como assim, Sérgio? Às vezes eu volto no mesmo rio, eu já voltei no mesmo rio e eu nado nele de novo. Não. Heráclito explicava isso. Heráclito viveu, gente, 700 anos antes de Cristo. Olha a inteligência do cidadão, né? Heráclito dizia o seguinte, que você entra no rio, nada naquele rio. Quando você sai do rio, primeiro que você já não é a mesma pessoa, porque você vivenciou aquela experiência. E cada experiência que você vivencia, você se transforma. Cada experiência que você vivencia, você se transforma numa outra pessoa. Você é aquela pessoa antiga mais a experiência nova. Ok? Tá. E o rio também não é mais o mesmo, porque as águas que você nadou já não são mais as mesmas, elas passaram. Agora tem outras águas, o rio mudou. São outros peixes, outras plantas, outros materiais flutuando no rio. Então você nunca consegue nadar 2 vezes no mesmo rio. Adaptando esse conceito de Heráclito, você não lê 2 vezes o mesmo livro. Você já prestou atenção nisso? E se você não gosta de ler, presta atenção em filmes. Novelas, hoje em dia está muito em moda, né? Novela, Globoplay colocando reprises de novela, sempre teve à tarde, né? Aquele reprise de novela. Mas quando você assiste uma novela, assiste um filme pela primeira vez, você tem uma percepção. Quando você vai assistir pela segunda vez, você percebe outras coisas. A novela mudou? Não, você mudou. Esse é o ensinamento de Heráclito. Então veja que nós tivemos filósofos importantes antes de Sócrates. Mas Sócrates, ele fala que você tem uma luz interior. Entenda de onde Sócrates tirou essa coisa que a gente tem uma luz interior. A mãe de Sócrates era parteira, né? Então a mãe de Sócrates ajudava as grávidas a dar à luz. E Sócrates teve uma infância assistindo a mãe dele, ajudando as grávidas, fazendo partos, ajudando as grávidas a dar à luz. Pois bem, baseado nessa experiência de infância, Sócrates desenvolveu o que ele veio a chamar de maiêutica, que no grego antigo é dar à luz. Essa é a teoria de Sócrates, inclusive essa é a técnica de Sócrates para ensinar mais para frente os sofistas, né? Que é da onde vem dar a vara e ensinar a pescar e não dar o peixe. Então Sócrates não dava as respostas, Sócrates fazia com que os alunos pensassem e chegassem na resposta, né? Mas essa coisa de Sócrates dizer da luz interior, de tanto ver as crianças saírem de dentro das grávidas, né? Sócrates dizia, nossa, a gente tem uma luz interior.
E aí Sócrates diz o seguinte, inclusive tem uma passagem que é muito interessante de Sócrates, que ele diz que dar à luz é um dos momentos mais felizes que você pode ter. E essa coisa de você ter uma luz interior, você tem que se abrir, você tem que deixar a sua luz brilhar. Veja, discípulo de Sócrates vem Platão. Platão explica um pouco melhor essa coisa, assim, como assim uma luz? Naquela época não tinha nem lâmpada elétrica, né? Era luz de vela. Então, como assim? Eu tenho uma vela dentro de mim, eu tenho uma lamparina, eu tenho um pano molhado em algum líquido queimando dentro da minha barriga? Não, não. Platão vem e explica, olha, o que meu mestre quis dizer, que você tem uma luz interior, é que você tem uma potência dentro de você, você tem um potencial, e que você pode ser o que você quiser. E aí você que é religioso vai lembrar de uma passagem da Bíblia, quando Deus diz, vós sois deuses, podeis ser como eu. Deus, nessa passagem da Bíblia, segundo os cristãos, está querendo dizer que todos nós temos o potencial de Deus dentro e podemos fazer tudo aquilo que Deus faz. Tudo aquilo de bom, né? Pois bem, Platão explicou então que você não é uma vela dentro da barriga, você tem uma potência dentro de você. E aí, discípulo de Platão, que fecha a tríade dos 3 maiores filósofos do mundo, Aristóteles vem e explica que não basta você ter essa potência, você tem que desenvolver essa potência. E para desenvolver essa potência, Aristóteles diz que você tem que deixar de ser ignorante. Você precisa de conhecimento, de sabedoria. É nesse sentido, deixar de ser ignorante, ter conhecimento, ter sabedoria. E quando você junta então esses 3, veja, a teoria que começou em Sócrates, passou por Platão e terminou ali, explicada detalhadamente por Aristóteles, é o seguinte: você tem um potencial dentro de você. Você tem uma luz que brilha. Porém, se ela está dentro de você, ela está brilhando só lá dentro. Imagina o seguinte, você pegar uma vela e botar um cesto em cima, pegar uma lâmpada e botar um balde em cima. A lâmpada está brilhando? Está, dentro do balde. Mas ela está iluminando o ambiente? Não, porque o balde está ali tampando o seu brilho. Então, o que esses 3 filósofos quiseram dizer e deixar para a gente é o seguinte: você precisa. Eles falam que a ignorância é como um véu em cima da luminosidade, como se você tivesse uma caixa em cima da vela. Você precisa arrancar esse cobertor, essa caixa da ignorância e deixar a sua luz brilhar. E neste momento você vai ter um momento de êxtase, de grande felicidade. Sócrates explicava esse momento da seguinte maneira, né? O Neto, essa vai para você, porque você não conseguiu vivenciar isso, né? Só a partir do nascimento que você vivencia. E Júlio, muito obrigado que você entrou aqui. Você é o próximo, né? Olha só, gente. Não, peraí, estou confundindo de Júlio, hein, gente? Me desculpe, Júlio César 64? Não é o Júlio que eu pensei. Então esse Júlio César é da minha turma. Se formou comigo. Como o Sadi, que entrou agora. Muito obrigado, Sadi. Júlio é um sobrinho que é o próximo a ter filhos, né? Mas vamos lá. Sócrates dizia o seguinte: imagine a grávida. Ela está 9 meses esperando. 9 meses. Imagine na época de Sócrates o parto, o momento do parto, do nascimento. Era um sofrimento. Não tinha cesariana, não tinha nem essa anestesiazinha local, não tinha nada. Era na raça, né? Era a mãe raiz, não era Nutella. Então, você imagine a grávida, ela está 9 meses ali carregando aquela criança, já está esgotada, e no momento final ainda tem as dores do parto. No momento que a criança está nascendo,
aquela grávida está chorando, aquela mãe está chorando de dor. Nasce a criança. A mesma lágrima que ainda rola na face, que foi gerada por uma dor intensa, transforma-se imediatamente numa lágrima de felicidade. Eu não sei, meninos, nós não sabemos, mas dizem as mulheres que já deram à luz que é exatamente isso que acontece, que quando nasce a criança, um momento de êxtase, de felicidade, que você esquece dor, esquece problema, esquece tudo. Nasceu o filho, nasceu a filha, né? E esse é um momento de extrema felicidade. E Sócrates fazia a comparação com quando você sai da ignorância. Quando você percebe que você saiu da ignorância, esse momento de êxtase, de felicidade, é como se fosse gerar um filho. Bom, passado o momento de filosofia, para dizer para vocês a importância de você deixar a sua luz brilhar, de você desenvolver o seu potencial, e aí vamos falar um pouco da parte profissional. Qual é o potencial que você precisa desenvolver? Bem, você precisa ser competente. E aí eu falo também em alguns vídeos, já falei aqui em lives, o conceito de competência é uma xícara de chá. É o famoso chá, que o C é de conhecimento, o H é de habilidade e o A é de atitude. Ser competente é uma questão de ter conhecimento, habilidade e atitude. Teoria, prática e vontade. E isso te torna competente em qualquer coisa. Se faltou um desses, se faltou conhecimento ou habilidade ou a atitude e a vontade, você não é competente para aquilo. Ok? Vamos lá. A segunda coisa que você precisa desenvolver, que te ajuda a desenvolver o seu potencial, é criar bons hábitos. Os bons hábitos. E como que você cria um bom hábito? Parecido com a competência. O hábito ele é criado através de conhecimento, vontade e exercício. Você adquire o conhecimento, cria a vontade e começa a exercitar. De tanto exercitar, vira um hábito. Então, voltando, a competência é conhecimento, habilidade e atitude. É o chá. E o hábito, conhecimento, vontade e exercício. Esse é o potencial que você precisa desenvolver para crescer profissionalmente e também como pessoa. Você precisa ser competente e você precisa ter bons hábitos. E aí você tem os aspectos da liderança, porque agora eu preciso linkar com o assunto que eu falo. Eu falo de liderança, eu dou aula de liderança, eu dou palestra de liderança, eu tenho curso de liderança. Os aspectos da liderança no processo de desenvolvimento do seu potencial e no processo de desenvolvimento do potencial das pessoas à sua volta, seja do seu convívio pessoal, familiar, ou seja da sua equipe. Como que os aspectos da liderança vão ajudar a desenvolver o potencial das pessoas, dos membros da sua equipe? Bom, primeiro aspecto da liderança: propósito, objetivos. Você, líder, precisa ajudar o membro da equipe a encontrar o seu propósito de vida, o seu propósito do trabalho. Veja, encontrar os seus objetivos, objetivo final, objetivos intermediários, e esse propósito e esse objetivo em cada papel que ele desempenha. Erra o chefe, e por isso ele é chefe, não é líder, erra o chefe que acha que precisa desenvolver um membro da sua equipe somente profissionalmente e dentro do seu trabalho na sua empresa. Acerta o líder que ajuda o membro da equipe a se desenvolver por completo, dentro e fora da empresa, dentro e fora do trabalho. Então esse é o primeiro aspecto que você precisa ajudar os membros da sua equipe. A encontrar o seu propósito, a encontrar os seus objetivos. Por isso que eu gosto de dizer que o símbolo da liderança é a lanterna, é aquela que ilumina o caminho, sabe? Que mostra a trajetória. É isso que o líder precisa fazer. Às vezes, sozinho, as pessoas não conseguem. Bom, o próximo aspecto que eu quero falar para você da liderança são as competências.
as próprias competências do líder que ele precisa ajudar os membros da sua equipe a desenvolver, as pessoas à sua volta a desenvolverem as competências. E quais são elas? Percepção, comunicação assertiva, feedback, motivação, delegação. Isso eu falo também bastante, eu tenho vídeos que eu falo especificamente de cada uma dessas competências. Mas rapidamente, veja, o líder precisa ajudar as pessoas a desenvolver a sua percepção. Às vezes a pessoa tem dificuldade de perceber, de ter uma distinção entre o que está mais correto, mais errado, porque nunca é 100% certo, nunca é 100% errado. Mas você está mais próximo do acerto, você está mais próximo do erro. Então, ajude os membros da sua equipe a desenvolver a sua percepção das coisas. Dê conhecimento, dê treinamento. Isso vai ajudar bastante. Você precisa ajudá-los a desenvolver a comunicação assertiva. E nessa hora eu gosto sempre de repetir uma frase do Reinaldo Polito, que é o nosso papa da oratória, que diz o seguinte: quanto mais você cresce na carreira, quanto mais você cresce profissionalmente, mais você depende da sua habilidade de se comunicar do que o conhecimento técnico. E eu preciso repetir. Quanto mais você cresce, quanto mais você desenvolve profissionalmente, você depende mais da habilidade de comunicação do que dos conhecimentos técnicos. Porque você vai mais falar do que executar. Você vai dar palestras, você vai dar treinamentos, você vai orientar equipes, pessoas. Você precisa comunicar muito bem. E comunicação assertiva é uma competência que você precisa ajudar os membros da sua equipe a ter. Feedback. Ajude os membros da equipe a desenvolver essa competência de como dar e receber feedback. E você pode fazer isso dando exemplo. Líder, você é o espelho da tropa. Você dá o exemplo. Você faz e a tropa repete. Para quem não conhece o jargão militar, né? Você executa e a equipe copia. É isso. Você precisa ajudar na motivação. Mostrar a diferença de querer motivar a pessoa e de deixar ela se desenvolver num ambiente motivacional. Essa é a grande diferença. De novo, a analogia que eu faço com semente, né? Colocar a semente num campo fértil, grandes chances de crescer e dar frutos. A pessoa é assim. Colocar a pessoa num ambiente motivacional, grandes chances dela crescer e dar frutos. Resultados que a empresa vai colher. E por último, a delegação. Mostre para as pessoas que elas precisam delegar. E aí tem uma piadinha antiga que eu gosto de contar, que é da época que você usava muita Xerox. Hoje em dia se faz muita cópia, tem muita Xerox. As impressoras hoje fazem cópias, né? Mas a gente chamava de Xerox porque Xerox era a marca das melhores copiadoras que tinha. Mas digamos que tinha lá uma copiadora e tinha lá um rapazinho que era o Zezinho, e ele que cuidava das copiadoras da empresa. Era uma empresa grande, tinha muitas copiadoras, mas tinha uma copiadora que era uma marca alemã, e ela fazia cópia reduzida, ela fazia cópia colorida, ela fazia cópia frente e verso, ela preparava para encadernação, trava-língua. Então veja, essa máquina ela era um pouco mais difícil de usar. E o Zezinho não deixava ninguém pôr a mão. Ninguém punha a mão. Na verdade, as outras máquinas também, se ele pudesse, só ele operava. Tinha gente, entrava gente nova no departamento, saía do departamento e o Zezinho não ensinava como mexer naquela máquina. Pensamento do Zezinho. Se eu ensinar tudo para alguém, eles põem esse alguém no meu lugar e me mandam embora. Não tem muita gente que pensa assim? Pensamento do chefe do Zezinho. Se alguém aprendesse a operar aquela máquina, eu punha no lugar do Zezinho e já tinha promovido o Zezinho. Mas ninguém aprende, eu sou obrigado a manter o Zezinho lá. Olha isso. Olha a oportunidade sendo perdida. Porque a pessoa tem medo de largar o osso. Gente,
tem que largar o osso e ir atrás do filé mignon. Você não vai roer o osso a vida inteira. A pessoa não quer largar o osso. Através da delegação, você treina outras pessoas. Líder, você treina a sua equipe e explique para a sua equipe que os sêniores precisam ensinar os júniores. Entenderam? Então veja, dentro desse conceito de competências do líder, você consegue ajudar a equipe, as pessoas, os membros da equipe, a se desenvolverem. Desenvolver o seu potencial. Bom, uma dos aspectos da liderança é o ensinamento. E aí você tem várias maneiras de ensinar, de treinar. Eu gosto de uma muito simples, que inclusive eu aprendi isso em metodologia da instrução lá no Exército, lá nas Forças Armadas, que é mostrar, demonstrar e pôr para fazer. Mostrar, demonstrar e pôr para fazer. Então você mostra, que é a teoria, demonstra, você executa. E aí põe para a pessoa fazer. Né? Essa semana a gente teve um resultado muito importante em uma das consultorias que eu estou dando, no Centro de Diagnósticos Lumen, que é um laboratório. Então, quando eu entrei nessa consultoria há uns 7 meses atrás, nós implantamos eu fui contratado para implantar algumas modificações para aumentar a performance da equipe, principalmente da central de atendimento deles, principalmente não, objetivamente da central de atendimento. Eles recebem muitas ligações, cerca de 20 mil ligações por mês, agendam 18 mil exames e consultas. É um laboratório já de médio porte, né, com 2 unidades em Santo André e São Bernardo. Aliás, já fazendo um merchan aqui, quem estiver na região, Lumen Diagnósticos, tá? Mas, assim, o que a gente teve bem interessante lá foi que nós diminuímos o tempo de treinamento, usando essa técnica de mostrar, demonstrar e pôr para fazer. Então, nós promovemos uma coordenadora, promovemos uma monitora, a monitora entendeu como que se faz esse treinamento, como que funciona essa técnica. Né? Camila, boa noite. Lissa, boa noite. Amanda, boa noite. Continuando. Então, nós implantamos essa técnica de treinamento de mostrar, demonstrar e pôr para fazer. O treinamento era de 3 semanas e nós reduzimos para 2 semanas. Gente, parece pouca coisa, mas significa colocar a pessoa para produzir 1 semana antes. Porque enquanto a pessoa está em treinamento, enquanto ela está no período de treinamento, ela está recebendo, ou seja, ela dá despesa, mas ela não dá receita, porque ela não está produzindo. Então, reduzir o tempo de treinamento faz com que essa pessoa dê resultado antes. Então, foi uma grande conquista a gente reduzir de 3 semanas para 2 semanas o treinamento lá da equipe do laboratório, e isso aconteceu com as 5 pessoas que estão sendo treinadas, que foram treinadas, terminaram o treinamento semana passada. Né? Então, veja, existem vários métodos de treinamento. Eu sugiro que você use esse muito simples. Mostrar, demonstrar e pôr para fazer. Outro aspecto da liderança, supervisionar. Todo mundo conhece a palavra supervisão, supervisor. É o chato, não é o chato? Gente, a língua portuguesa é tão rica, é só você entender a palavra. Supervisão. É como se você fosse o Big Brother. É como se você fosse o super-homem com visão de raio-x. É como se você enxergasse mais, enxergasse tudo. É isso que o supervisor faz. Ele tem que enxergar tudo que está acontecendo para poder fazer pequenas correções. Então, eu gosto, inclusive, por mim eu já teria trocado o termo, é um pouco polêmico, muita gente não concorda. Eu gosto de chamar supervisor de mentor, que é o cara que vê e corrige. Vê e corrige.
Eu gosto mais do termo mentor do que supervisor. Mas esse vai ser difícil, essa é uma batalha que eu acho que eu não vou ganhar, não. Né? Inclusive, cabe aí ao supervisor, ao mentor e ao líder da equipe, outro aspecto da liderança que ajuda no desenvolvimento das pessoas é saber estabelecer cotas e metas. Precisa pôr cotas e metas possíveis. Né? O que não dá é para você colocar cotas e colocar metas que não dá para atingir. Então tem um monte de gente espertinha, principalmente o pessoal da área comercial, da área de vendas. Não, se você bater a meta, você vai ganhar 100 mil reais e bota uma meta que ninguém chega. Né? Parece o Luciano Huck fazendo a pergunta do milhão, né? Tá não sei quantos anos lá que vou fazer a pergunta do milhão, mas ninguém chega no milhão. Né? Por quê? Porque é caro 1 milhão. Então, na empresa não pode ser assim. Quem quer ser um milionário? Na empresa você tem que pôr metas que a pessoa vai atingir. Que inclusive ao atingir a meta, ela se motiva. Agora, você coloca lá uma cota, uma meta que ninguém atinge, ninguém alcança, isso só vai desmotivar. Então, gente, esse era o conteúdo que eu tinha para passar para vocês hoje. Como sempre aqui, vou fazer um rápido resumo, tá? Hoje nós falamos de como desenvolver o potencial das pessoas. Expliquei que potencial é aquilo que pode ser, mas ainda não é. Ele pode ser, mas ainda não é. Falei que o potencial está dentro de você, e eu gosto de comparar com o conceito de semente. Né? A semente ela tem uma potência de virar uma árvore, mas ela precisa se desenvolver. Como a criança tem a potência de virar um grande ser humano, como o membro da equipe tem a potência de ser um grande trabalhador e produzir e dar grandes resultados, mas você precisa ajudar a se desenvolver. Falei dos 3 filósofos, né, um pouquinho de Sócrates, Platão e Aristóteles, para explicar para vocês que essa preocupação com o desenvolvimento humano é antigo. Gente, Sócrates, ele viveu no ano mais ou menos 400 antes de Cristo. Acho que ele morreu em 399 antes de Cristo, um negócio assim. Olha como é antigo e já tinha essa preocupação do desenvolvimento humano, né? E aí os 3 explicam que você tem uma potência, uma luz interior, que você precisa tirar a ignorância e deixar a sua luz brilhar. Precisa ser competente através de conhecimento, habilidade e atitude. E precisa desenvolver bons hábitos através de conhecimento, vontade e exercício. E os aspectos da liderança que podem ajudar no processo de desenvolvimento. Ajude os membros da sua equipe a encontrarem propósitos e objetivos em cada papel que eles desempenham na vida. Não só na sua vida profissional, não só na sua equipe, tá? Ajude-os a desenvolver as competências de um líder, que é percepção, comunicação assertiva, feedback, motivação e delegação. Quando for ensinar, quando for treinar, eu dei uma dica de um método simples, que é mostrar, demonstrar e pôr para fazer. Cuidado com o termo de supervisão. Pense mais como mentor e menos como supervisor. E estipule cotas e metas que sejam fáceis de ser atingidas, porque isso vai motivar e vai ajudar as pessoas a se desenvolverem. Ok? Gente, o que eu tinha para passar para hoje é isso. Lembrando que a live fica lá por um tempo gravada no Instagram. Se vocês quiserem rever, ela está lá. Se quiserem indicar para alguém, também está lá. Muito obrigado por terem participado. Uma boa noite a todos. Até a próxima.